Deus seja louvado, a paz de Deus a todos. Bem-vindo ao canal, para a glória de Deus. Mais um vídeo para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, estava falando um assunto, uma pessoa, em relação à doutrina na congregação. E aí, o que acontece? Eu vou esclarecer isso aqui no vídeo. Eu já estou fazendo esse vídeo com barba, tá? Já nesse propósito. O que acontece, irmãos? Todos nós sabemos que a doutrina cristã é amar a Deus e o próximo. E eu já disse isso. Vamos para a congregação, como vamos para a Assembleia Batista. A Assembleia, ela não tem, né, uma doutrina assim que difere, né, da normalidade, né, a Batista. É uma saudação, né, um aperto de mão, ok, beleza, acabou. Mas não se usa véu, não se usa terno, é muito pouco, tá? Muito poucas pessoas usam, é raridade usar terno. E as pessoas, elas ficam no sentido assim de mais à vontade. A presbiteriana também, né? Só que diz, né, há muito, né, muita crítica em cima da doutrina. Então, algumas pessoas falam, mas o que tem a ver a pessoa ficar normal? Para mim, não tem nada a ver. Nada a ver. E eu tenho certeza que para Jesus também não. Por quê? Porque se Jesus tivesse que vir aqui, se humilhar para o inferno, porque de certa forma ele se humilhou para o inferno, por quê? Porque através da humilhação dele, coisa que o inferno jamais imaginaria que Deus faria, por amor a nós, ele se humilhar na cruz, passou pelo que passou, simplesmente para que eu tivesse uma atitude. Qual atitude? Manter um padrão de roupa, de vestimenta, um padrão de aparência, só para isso? Não. Óbvio que não, isso é óbvio que não. E aí, o que acontece? O terno, eu acho muito legal, elegante, curto. Poxa, eu curto muito, acho legal. Só que tem um detalhe. Aqui no Rio de Janeiro, né? Essas cidades litorâneas, né? É muito quente. E eu já sou uma pessoa que já sinto muito calor, sou muito. Então, meu amigo, poxa, se Deus... Eu não vou ficar usando terno. Agora, as pessoas que podem usar terno, tem ar-condicionado, pode andar de terno, faz a conta. Maravilha, não vai mudar nada para mim. Porque Paulo falou, aquele que come carne, beleza. Aquele que não come carne, beleza também. E ainda mais à frente ele falou, algumas coisas nós temos que fazer para não escandalizar as outras pessoas. Então, eu acho, e outra coisa, nós temos que ser pacientes, né? Com aquele que come e com aquele que não come. Com o fraco e com o forte. Então, o que acontece? Na minha visão é essa. Meu irmão, se você tem para você, né? Não, eu preciso usar o terno, eu preciso estar bem. Usa o terno, faz isso. Eu preciso estar todos os cultos barbeado. Faça isso, continua se sentindo bem, que é assim que você se sente bem. Maravilha. Mas você não pode julgar aquele que não está no mesmo padrão que você, fisicamente falando, tá? E visualmente. E aquele, tá, que também não faz a barba, que não usa o terno, também não pode estar julgando aquele que está todo barbeadinho, fazendo... Até porque os nazireus não cortavam nem cabelo e nem faziam barba. Mas isso aí, o que acontece? A gente não vai entrar nesse assunto.
Então, eu acho o seguinte, que a gente não deve colocar julgo em cima de ninguém, tá? Porque, veja bem, Deus não vai deixar de salvar ninguém por causa de julgo de um homem, tá? Mas, às vezes, alguma coisa que você julga ser, entendeu? Que, na verdade, você julga de forma errada, porque em Romanos 2 diz que nós não devemos julgar, né? Por quê? Porque nós vamos ser julgados também. E Jesus falou, da mesma maneira que mede, será medido. Então, irmão, nós não podemos estar nesse lance de julgar. E nessa doutrina da congregação, eu já disse e repito, tem a parte do véu que está em Coríntios, tem a parte do ósculo santo, né? Então, cara, eu acho o seguinte, poxa, eu vou chegar barbudo, vou ficar... Nós vivemos numa sociedade machista, tá? Agora, eu vou chegar barbudo, vou saudar o irmão, posso saudar, e ele pode me saudar barbudo também, porque para mim não vai fazer a menor diferença. Aquilo ali não vai afetar a minha masculinidade no sentido de eu dar o ósculo santo a ele. Tanto faz ele estar barbudo, sem barba, para mim não vai mudar nada. Não muda. Agora, tem pessoas que não gostam. Ah, a barba irrita, a barba... Para mim, se a pessoa me saudar barbudo ou sem barba, para mim eu não vou sentir diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque para mim não tem problema. Não vejo isso, eu não paro para olhar para isso, entendeu? Mas tem pessoas que param. Então, como Paulo disse, agora, eu tento fazer o melhor em relação à minha pessoa com o próximo. Então, o que eu faço? Geralmente, entendeu? Eu saldo muito pouco as pessoas, tá? Apertando mão e dando ósculo. Saldo muito pouco, porque praticamente eu entro na igreja já no momento do Deus seja louvado, vamos iniciar o culto, e no Deus seja louvado eu já estou na porta para sair. Então não paro nem para conversar antes e nem após o culto, tá? Muito pouco mesmo, mas é raro, tá? A não ser quando eu estou lá fora, já na rua, que alguém me cumprimenta, fala alguma coisa, a gente conversa normal, mas não rola, né, ósculo santo nem nada. Agora, isso daí vai me levar para o céu, sim ou não? Irmão, óbvio que isso aí não tem nada a ver com eu ir ou deixar de ir para o céu. O que tem a ver, para que eu vá para o céu, é eu simplesmente ter no meu coração o amor a Deus e ao próximo. Acabou. Agora, eu vou no culto, onde eu entro na congregação, eu vejo as irmãs todas de véu, eu me sinto legal vendo isso, acho legal ver as irmãs de véu, acho legal, tranquilo, eu gosto, acho bem, acho legal. As irmãs no lado delas, mas isso leva para o céu? Também. As irmãs sentadas de um lado de lado? Não. Mas ajuda na comunhão. Ajuda. Melhora a comunhão. Porque se você vai com uma cabeça assim já meio atravessada, toda endemoniada, você já vai chegar e vai falar, opa, peraí, o negócio que não é tão mole assim não, mas tudo bem. Tem situação em tudo que é lugar. Beleza. Então, a mesma coisa é uma padronização dos irmãos, porque aí não fica aquele mais ou menos, eu sou mais, eu estou menos. Não, todo mundo mais ou menos igual, então não acontece aquela diferença, entendeu? Um diferindo do outro. Todo mundo mais ou menos no padrão ali, e ninguém fica... Óbvio, se eu chegar barbudo na congregação com aquela barba, né? O pessoal vai, poxa, o que está acontecendo, né? O cara... Mas só que isso aí é por causa do costume que as pessoas já têm, a visão que as pessoas já têm. Entendeu? Acho que você está barbudo porque você está passando por algum processo. Mas isso aí é uma coisa que é um costume pela visão que a pessoa tem. Coisa que o ministério não esclareceu ainda. Olha, irmãos, indifere. Roupa, aparência, tudo isso indifere. Tá? De crer, de fé e de salvação. Por quê? Quando eu estudo ou não estudo, eu sou totalmente a favor de estudar a Bíblia. E eu conheço a Bíblia como a palavra de Deus. Inspirada pelo Espírito Santo, sim. Óbvio que sim.
Por quê? Porque Jesus, aliás, porque Jesus não. Jesus, a pessoa de Jesus foi profetizado por Isaías e por outros, e inclusive em Gênesis, Deus falou sobre Jesus, da semente que ia esmagar a cabeça da serpente. Então, o que acontece? Jesus, ele é profetizado, né? E vem, né, ali na Bíblia toda, no tempo todo ali, ele é profetizado, ele vem ali no tempo de Abraão, ele aparece na história, depois ele aparece em outras partes, até ele chegar ali no tempo de Herodes, ali no tempo de Roma, que já é os 4.000 anos, né, já passado. E Jesus também, ele profetiza os nossos dias de hoje, que tudo que ele profetizou está acontecendo nos nossos dias hoje. Vou falar sobre isso em outro vídeo. Mas o que está acontecendo? Então, irmãos, eu acho que quando você vai para o YouTube e você vê Josafá, outros YouTubers que são críticos falando sobre isso, e eles criticando, eles botando polêmica, eu acho que é o seguinte: eles não estão servindo a Deus no sentido de colocar polêmica, porque eu acho que se você tem alguma coisa para dizer em relação à doutrina da congregação para a pessoa ir ou deixar de ir, é o seguinte: meu irmão, olha, existe uma igreja, Congregação Cristã do Brasil, denominada CCB aí pelos YouTubes. O que acontece? Lá a doutrina é assim, mas você fica à vontade para ir. Aí outra coisa, em questão de você se adaptar à doutrina e aderir àquela doutrina lá, é uma questão que é o seguinte: isso vem com o tempo. Ninguém te obriga a nada. Até porque se alguma pessoa do ministério fizer esse tipo de julgo em relação à igreja, ele está errado. E ele paga um preço alto por isso, com toda certeza. Porque o que se deve ser ensinado em qualquer denominação onde Cristo é o cabeça, onde Cristo é pregado, é amar a Deus e ao próximo. E acabou. O resto é uma questão de conversação, de sentar e tal, e às vezes até de organização, né? Não, aqui é sem por exemplo, tem os músicos, é uma organização ali musical, né? Um grupo musical, então ali se organiza, tem as irmãs que, né, estão naquela organização ali do véu e tal, e tal. Então tudo isso aí, irmãos, tudo isso aí é bom quando você faz e aceita de bom coração que você... Eu faço numa boa, eu não vejo nem mal e nem bem. Para mim, normal, não dificulta a minha vida em nada. Eu entro na igreja da forma que eu consigo entrar, né? Óbvio que eu só não entrei na igreja ainda de bermuda, né? Não entraria porque chamaria muita atenção. Inclusive, eu tenho as pernas feias pra cacilda também, então não vou fazer isso para não ser mais ridículo ainda, né? Nem na rua eu ando porque eu acho ridículo as minhas pernas. Mas se não fosse isso, eu até vestiria uma bermudazinha e saia pela rua, porque o que eu estou fazendo de mal? Na época de Pedro, os pescadores, eles usavam aqueles vestidos que eles usavam, era só até o joelho. E ninguém tinha problema com isso. Mas isso é um outro assunto. Então, eu não vejo, tá, pecado em usar bermuda. Ah, você vai para o inferno porque usa bermuda. Não vejo. Eu estou esclarecendo isso por quê? Porque qualquer pessoa pode ir para a congregação e se sentir bem lá, estar lá e esquecer esse problema de não, porque tem que fazer isso, tem que fazer. Não tem que fazer nada. Deus, ele vai colocar em você a paz, o desejo de cumprir aquilo ali, que não vai ser fardo para você. Se você quiser realmente falar, não, eu quero fazer isso aqui, quero ser assim, quero estar assim, não vai ser fardo. Entendeu? E outra coisa em relação ao que os YouTubes falam aí, que nós julgamos que a doutrina é a graça. Irmão, toda vez que nós falamos que a doutrina é a graça, é a doutrina de Jesus. É amar o próximo, a Deus e ao próximo como a ti mesmo.
Essa é a graça. A graça de Deus na nossa vida é essa. É ele entregar o filho sem... Não adianta, não vou nem entrar nesse mérito aqui. Quando nós jamais... Eu não considero merecedor da graça de Deus nem hoje. Depois de batizado há 14 anos e conhecer a congregação há quase 50. Né? Não me vejo como merecedor. Não me sinto merecedor. Mas eu vejo o quê? O amor de Deus. Isso, para mim, é a graça. Entendeu? Porque eu, não sendo merecedor, até agora, não sou e jamais serei merecedor da graça, tá? Eu não sendo e não serei ainda, ele ainda vê o quê? Não. Está escrito, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Então, eu creio, tá? Que sendo na congregação, onde tem uma doutrina mais, eu não vou dizer rígida, né? Vou dizer que tem uma doutrina a mais do que as outras, né? Mas é uma doutrina maleável, porque você não precisa se adequar com a roupa, tá? No sentido de, não, tá pecando, não tá pecando, não. Eu não creio que uma pessoa que não use terno ou que não faça barba esteja pecando. Claro que não, desde que ela não tenha ministério, porque tem ministério aí, já é uma outra história, que é aquela história, não, tem ministério, tem. Então você sabe que tem ministério, você tem as tuas, né, obrigações ali, por causa do ministério. Aí outra situação. Mas uma pessoa comum, como eu, né, vou lá e tranquilo, não tem, entendeu? Problema nenhum. E outra coisa, em relação às irmãs. A irmã, ela usa o véu porque ela sente de usar, ela não usa porque é obrigada, porque é doutrina, não, ela usa porque sente de usar. Porque se ela não quiser usar véu, ela vai continuar sendo uma serva de Deus normal. Né? Mas desonra. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Tudo está no espiritual. Diz a palavra que aquilo, tá, que você e o Espírito Santo estão em paz, o Espírito Santo te dá liberdade de viver em paz, então você não tem problema com isso. No sentido de, por exemplo, o Espírito Santo ele te auxilia e te diz, isso está errado. Mas se o Espírito Santo diz para você que está tudo bem, que não tem problema, então não tem problema. Agora, só passa a ter problema por quê? Porque uma irmã que é batizada no meio de um monte de irmãs sem o véu vai ficar muito, destacando muito, vai ficar chamando muita atenção. Então passa a ser problema por isso. Então é quando eu digo a vocês, não é, tá? É só uma questão de você estar ali e se adaptar, porque todos nós, né, nos adaptamos no meio em que nós estamos. Então isso aí é fácil de se adaptar. Então você que está entrando na congregação e você que está indo visitar, preste bem atenção numa coisa. Volto a repetir aqui. Não existe, tá? Da parte de Jesus, se você usar véu ou não usar, ou se você usar terno ou não usar, se fizer barba ou não, ou se cortar o cabelo, se não cortar. Para Deus, isso daí não vai tirar a tua salvação. Tá ok? Que isso fique claro. Mas, entre a convivência com a irmandade na igreja, pode trazer alguns transtornos se você estiver, lembre-se bem, batizado ou batizada, tá? Por quê? Porque quando você batiza, até o momento que você se batiza, algumas pessoas vai te falando, olha, irmã, após o batismo, você passa a ter alguns compromissos com a irmandade. No caso da irmã, de usar o véu e no sentido de manter, né, pelo menos uma veste assim mais, uma veste um pouco mais assim no padrão, né, de quem está no culto ali e tal.
E na parte do irmão, né, se o irmão sentir de ter ministério, de buscar alguma coisa no ministério e tal, e for dado o ministério para ele, ele deve estar ataviado na conformidade com os outros irmãos também que mantêm o padrão. Isso daí é assim. Agora, o resto é normal, tranquilo, normal. Entendeu? Se você sente de saudar o irmão, dar o ósculo santo, ok. Se você também não sente de saudar nem dar o ósculo santo, ok. O negócio é você amar a Deus e o próximo e acabou. E crer que Deus é o teu salvador em Jesus Cristo, que fez o sacrifício. Está tudo resolvido. Não tem esse, sabe, criando, porque cria um monte de história. Irmãos, o que tinha que ser feito para mim e para você ser salvo, Jesus já fez. Deus deu o filho dele para isso. Já está feito. Então, não tem mais nada que eu possa fazer usando ou tendo aparência ou não tendo. Nada que eu faça vá cobrir o sacrifício de Jesus. Isso daí, toda a irmandade na congregação que está lá sabe disso. Então é por isso que eu fico pé da vida quando o youtuber Josafá diz que porque lá eles acham que estão salvos por causa da doutrina santa, porque lá é a graça. Não. Doutrina santa e a graça é Cristo Jesus, os ensinamentos de Jesus. Que Moisés passou lá e depois ele confirmou: amarás o teu Deus e ao teu próximo. Isso é a doutrina santa. E a graça é Cristo Jesus. Todos nós sabemos disso. Mas ele quer enganar a quem está fora e os que estão dentro, que ainda estão, alguns que de repente não estão firmados ali ainda, né? Estão crescendo na fé, mas ainda não firmou ainda, acaba sendo engodado. Por quê? Porque ouve ele falando essas besteiras. Então, a igreja é um lugar maravilhoso para você ter uma prestação de culto a Deus, conformidade com Deus e com a irmandade, porque exige uma comunhão. E essa comunhão, ela emana de uma energia espiritual que é revigorante para mim e para você passarmos os nossos dias aqui na Terra. Por quê? É uma troca de energia. Deus, ele, com a comunhão, ele desce com a sua glória. A sua glória é energia em nós, uma energia que você chega arrebentado na igreja, cheio de problema, a tua vida toda complicada, mas você sai de lá bem, revigorado, pronto para, entendeu? E outra coisa, em relação a dizer que palavra, irmão, muitas das vezes você está na igreja numa guerra espiritual, e guerra espiritual, irmão, só o Espírito Santo, só a graça e a misericórdia e Deus ali conosco, ali, através do Espírito Santo, para poder esclarecer na nossa vida um escape, para trazer para você, para a tua alma, a paz que você tanto precisa, que eu tanto preciso, que é a paz que Cristo dá, que Deus nos dá, que o mundo não dá. Então, essa questão de ficar dizendo que nós estamos endeusando o homem, pregando pregador, eu não endeuso pregador nenhum. Pregador é como eu, já várias vezes já preguei, já vi, para mim não muda nada, entendeu? Todo pregador é humano, comedor de feijão, igual, idêntico um ao outro, entendeu? Então o que acontece? Mas Deus, irmãos, ele usou do rei Ciro, ele usou de várias pessoas, ele usou de Nabucodonosor, ele usou de várias pessoas, até de Amã ele usou para fazer o sentido de quê? Até o próprio inimigo Deus usou. Por quê? Porque o inimigo chegou lá, não, que ele só te adora, Jó só te adora porque o Senhor dá tudo para ele. Tira para ver se ele não blasfema na tua face, na tua frente. Vai lá, toca em tudo. Jó blasfemou, não. O Espírito Santo, o Espírito Santo é de quem? É de Deus, não é? Levou Jesus para o deserto, para ser tentado. Mas Deus
fez o mal, praticou o mal, não. Quem praticou foi o inferno. O diabo, que estava lá no deserto, foi atrás de Jesus no deserto. Se você prostrar e adorar, eu te dou todo o reino da terra. Se você está com fome, transforma esse pão em pedra. Jesus falou o quê? Nem só de pão vive o homem e só teu Deus adorará. Então, é o que eu digo, essa guerra até Jesus teve e nós temos e estamos nela ainda. Só não vamos ter mais ela quando Deus nos recolher para o seu trono de glória. Aí sim, acabou. Esse tempo aqui é guerra mesmo, mas a paz que Cristo nos dá, deixo-vos a minha paz. A paz que eu vos dou, o mundo não vos a dar. Então, eu digo a você, com toda certeza, vale a pena você estar congregado. Você está em casa numa guerra, você não consegue fazer as coisas em casa, você não consegue ficar bem no trabalho, na rua, no trânsito, em vários lugares. Amigo, com toda certeza, se esforça um pouquinho, vá ao culto. Senhor, eu vou ao culto, me derramar, me jogar ali aos teus pés. Lembra que eu te falei, a comunhão é energia. Por isso que é importante, eu vou falar para a Irmandade aqui agora, irmão, quando você for para o culto, vai com comunhão, irmão. Fecha na comunhão mesmo, não vá para lá, irmão, para você querer se aparecer, mostrar roupa, mostrar beleza. Vai para lá para adorar, irmão. Irmã, quando eu falo irmão, irmã, igreja, vai adorar. Porque quando você vai adorar, a energia que você recebe, irmão, tipo assim, você fica renovado espiritualmente. Espiritualmente você é renovado, fisicamente você fica bem. Agora, o que acontece? Isso é para quem precisa de Deus. Quem não precisa vai para a churrascaria, vai para o sambódromo, vai para o sei lá onde, vai para um monte de lugar. Mas quem precisa de Deus, irmão, se você precisa de Deus, mantenha a comunhão com Deus, busca a comunhão com Deus. Às vezes a guerra é muito grande, a gente não consegue, é uma luta, a guerra é grande e ainda tem uma guerra para você buscar e conseguir comunhão com Deus. Mas se você se esforçar e for ali, você vai conseguir. Você vai conseguir, porque às vezes até na igreja acontecem coisas para poder minar e complicar a nossa comunhão. Mas eu digo a você, meu irmão e minha irmã, se você sair de casa crendo com fé, eu vou prestar um culto a Deus, de adoração a Deus. Não importa o que acontecer, eu vou prestar um culto de adoração a Deus. E eu vou sentir Deus, Ele vai falar comigo, Ele vai estar comigo, Ele vai me ajudar em tudo. Acabou. Uma palavra e o meu servo sarará. Uma palavra de Deus. Deus não precisa ficar 1h30 falando no teu ouvido. Uma palavra só que Ele falar contigo, na comunhão que você tiver com Ele, resolve a tua vida inteira. Entendeu? Então é isso. Isso pode ser no hino, na oração, no testemunho, na palavra, nos ensinamentos, em tudo. Por isso é que nós temos que entrar na igreja, na comunhão e manter a comunhão. Eu sempre digo isso. Entra, irmão, em comunhão, fechado na comunhão. E se tiver difícil de entrar na comunhão e a igreja tiver complicado ali, você luta, mas fica na comunhão, porque isso é a chave de você congregar e sair alimentado. Para quem vai entrar na congregação, para quem quer conhecer a congregação, para quem está conhecendo a congregação, eu digo a você, se você estiver em comunhão, você vai estar muito bem na congregação. Tudo aí que esses YouTubes falam é lorota, é coisa para desviar, é tudo mentira. Eu não vou fazer o vídeo ficar muito grande, porque eu não quero falar de vídeo grande, fazer vídeo grande. Mas quando Deus me der a oportunidade, vou fazer mais um vídeo em relação à congregação, falando sobre a congregação.
E aí já vou falar sobre o que aconteceu com pessoas e por que pessoas, né, chegou a esse ponto. É outro vídeo. Mas vá, só faz aquilo. Primeiro, através da fé, né? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ah, mas é só na igreja que você ouve? Não, você pode ouvir no seu coração e na sua mente, lendo também. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela se torna a palavra de Deus quando você lê ela. A Bíblia fechada não é a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus? É inspirada por Deus. Então, é justo dizer que ela é a palavra de Deus. Agora, as atitudes que não é de Deus, não é inspirado por Deus e também não é profetizado por Deus. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipotente. Ele conhece, ele é o alfa e o ômega. Ele conhece o fim no princípio. O final da história, da minha história, da sua história, já está escrito. Ah, mas como é isso então? Deus, ele escreveu a minha história e a sua história. Só que a minha história, ela tem que estar embaixo da obediência com Deus. E eu só consigo estar em obediência com Deus ligado no Espírito Santo. Então ele já sabe da minha história lá no final, mas eu não sei. Mas eu preciso, pela fé e instruído pelo Espírito Santo, que Jesus falou, vou mandar o Espírito Santo, vou rogar ao Pai que envie o Espírito Santo para vos guiar em tudo. Eu preciso ser guiado para quê? Para que o Espírito Santo, que já escreveu que é Deus, que o Espírito é de Deus, já escreveu e conhece a minha história, ele me guie na história, no projeto, naquilo que ele fez. Então, se eu der ouvido ao Espírito Santo, e não a minha carne e nem a tentação, porque quando é a minha carne, é pior do que a tentação. Quando é a tentação, eu peço a Deus, clamo a Deus, e também quando é a carne, nós temos que clamar a Deus. Porque, irmão, vou te falar uma coisa. Eva foi tentada, mas foi a carne dela, tá, que levou ela a cair na tentação. E a mesma coisa, Adão. Então, nós temos que fazer isso. Buscar, temer o Espírito Santo. A sabedoria é o temor e o temor é o Espírito Santo. Então, não adianta nada eu conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, fazer e acontecer, se eu não temo o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tem domínio sobre a minha carne. Então, eu preciso matar a minha carne. E isso é um suicídio diário, 24 horas. Porque essa carne, amigo, essa carne, você não tem noção. Só Deus. Essa carne é muito complicada. Então tá aí, irmãos. Vamos deixar o Espírito Santo nos guiar, vamos entrar na comunhão com o Espírito Santo na igreja e vamos ficar na comunhão, vamos sair de lá revigorado, reforçado, pronto para uma batalha espiritual, física, seja o que for, e nós vamos ter a vitória em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo e vamos partir para dentro dando glória a Deus. Vá lá, compartilha, dá o like, se inscreve. É necessário para que as pessoas, né, vejam os vídeos. Ninguém vai ver vídeo se não for compartilhado e se também não houver inscrito no canal, mais pessoas, né, para que o canal não é crescer, mas para que pessoas entrem no canal, vejam os vídeos e compartilhem. Então essa rede vai aumentando e mais pessoas vão vendo. E assim o nome de Deus continua sendo glorificado e nós somos vitoriosos em Cristo. Para a glória de Deus, até o próximo vídeo, em nome de Senhor Jesus, tamo junto. Deus abençoe, a paz de Deus, tenha um ótimo final de semana.